parágrafo de número 26, nós começamos ontem. A função santificadora dos bispos. Número 26. E a função santificadora dos bispos. Toda a celebração legítima da Eucaristia é dirigida pelo bispo, a quem foi confiado o dever de prestar à majestade divina o culto da religião cristã e de o regular conforme os preceitos do Senhor. Olha só, vou cortar aqui porque são as frases longas, né, deste documento. Então veja, toda a celebração eucarística, ela é sempre legítima, né? Toda a celebração legítima. Ela é dirigida por quem? Pelo bispo. Toda a celebração. A ele foi confiado, diz o Papa Paulo VI nesta encíclica, neste documento, a ele foi confiado o dever de prestar esta divina majestade, o culto da religião cristã. Cabe a ele também regular conforme os preceitos do Senhor e também as leis da igreja, que ele deve especificar ulteriormente a seu critério e adaptá-los à sua diocese. Então veja, o bispo tem essa função e o bispo tem este dever. Ele pode fazer isso, pode adaptar a sua diocese. Claro, aquilo que pode ser adaptado. Aquilo que é norma, não, mas aqui na nossa diocese, então, a partir de agora, a Eucaristia vai ser celebrada com bolacha, não vai mais ser. Não, isso é um absurdo, isso seria inadmissível. Não, porque aqui agora, a partir de agora, na nossa diocese, nós vamos colocar as mulheres também para presidirem a missa. Então, são situações que a Igreja Universal, que a Igreja Católica, a Igreja no mundo todo, ainda não vivencia. Então a igreja da diocese cumpre essas normas. Mas existem outras situações onde há uma adaptação, uma realidade. Aí então cabe ao bispo conduzir essas situações. E cabe a nós, como povo de Deus, seguirmos essas orientações. Podemos questionar? Olha, até podemos. Nós precisamos primeiro ter argumentos e segundo, temos obediência e respeito. Precisamos ter respeito. Eu posso não concordar com o outro, mas eu respeito. Aliás, vale aqui nós registrarmos uma atitude de falta de respeito, de uma grande falta de respeito que aconteceu em Curitiba no final de semana, onde uma igreja foi invadida por manifestantes. Isso é um absurdo. A igreja, primeiro que é um lugar privado, a igreja não é um lugar público, a igreja é um lugar privado, mas também é um lugar sagrado. E a liberdade de culto? Nós não chegamos invadindo lugar nenhum, por mais que eu não concorde. Eu posso não concordar? Posso não concordar com religião, posso não concordar com a fé, tudo direito meu. Agora, invadir um espaço religioso, profanando, gritando, aí é crime, é outra situação. Então nós precisamos aprender a respeitar, não só por uma questão de respeito, mas uma questão também de lei. Existe uma lei que regulamenta essa situação. Eu posso não concordar com você, mas eu não vou lá na tua casa te xingar. Eu não posso invadir a casa de ninguém. Então existe uma questão aqui muito séria de respeito. Posso não concordar com o bispo? Posso. Posso argumentar? Pode, mas e o respeito? A autoridade, a obediência, tudo isso também precisa ser levado em conta, já que o bispo foi a pessoa designada por Deus para conduzir o povo da igreja local, ou seja, a diocese. Deste modo, diz o Papa, os bispos, rezando pelo povo e trabalhando, repartem de vários modos e com abundância a plenitude da santidade de Cristo. Então há aqui uma distribuição desta santidade a partir da oração e do trabalho do bispo. Pelo ministério da palavra, comunica a força de Deus para a salvação dos crentes, a santificação e santificam os fiéis pelos sacramentos, cuja administração ordenada e frutuosa regulam com a própria autoridade
Então veja, esta santidade que o bispo adquire por agir como vigário de Cristo na diocese, como representante de Cristo para o seu povo, ele distribui para os fiéis a partir do trabalho, da oração e através dos sacramentos. Lembra que domingo agora nós escutávamos a palavra e, aliás, domingo não, desculpa, ontem nós ouvíamos o evangelho e o evangelho de ontem dizia que as pessoas queriam ao menos tocar na orla do manto de Jesus. Nós podemos tocar a orla do manto de Jesus. Os sacramentos são isso. O sacramento é isso. Eu posso ao menos tocar na orla do Senhor, no seu manto, nas suas vestes. Esse é o convite. Também a cada um de nós, para tocarmos no Senhor. Tocamos no Senhor na Eucaristia, no sacramento da reconciliação, no sacramento do matrimônio. Toda vez que eu vivo a santidade no sacramento do matrimônio, estou vivendo também a santidade de Cristo em minha vida. Diz ainda o Papa: regulamentam a administração do batismo, que dá a participação no sacerdócio régio de Cristo. Cabe aos bispos essa regulamentação. São eles os ministros primeiros da confirmação. Por isso que a crisma, quem realiza é o bispo. Eles são os ministros, nós chamamos de primário. O padre pode fazer uma unção do crisma? Pode. Às vezes ele precisa da autorização do bispo, geralmente em caráter de emergência ou em situações como essa que nós estamos vivendo agora, de pandemia, onde muitas celebrações foram canceladas, onde há um número muito grande de crismandos. Então aí o bispo delega aos sacerdotes esta função, mas ele é o ministro primário, ou seja, cabe a ele esta unção. Os dispensadores das sagradas ordens, sim, é o bispo quem ordena os diáconos, ordena os padres e ordena inclusive outros bispos. Os ordenadores da disciplina penitencial, também cabe aos bispos regular e cuidar. Um padre só pode atender confissões, aliás, não só atender confissões, mas também confissões. Um sacerdote só pode exercer as suas funções dentro de uma diocese se ele tiver autorização do bispo. Se ele não tiver autorização, ele não pode. Por exemplo, vamos imaginar que um bispo venha um padre venha de outra diocese e ele não tem autorização para rezar missa. Ele não pode sem a autorização do bispo local. Primeiro do seu próprio bispo. É o seu bispo que vai, então, autorizar ele a realizar os sacramentos. E quando vai para outra diocese, ele vai representando a diocese da onde ele veio, com autorização da diocese para onde ele está indo. Então é muito importante, né, nós termos esta noção também. Porque não existe padre sem diocese, não existe padre sem sem uma congregação. Eu sou padre. Padre da onde? Eu sou padre, ando por aí no mundo. Não existe. Todo padre está ligado ou a uma congregação ou uma diocese, está ligado a um bispo ou a um padre superior. E aí ele vai então obedecer. Também cabe aos bispos, eles, continuando aqui a leitura, exortam e instruem com solicitude o seu povo para que participe com fé e devoção na liturgia, especialmente no santo sacrifício da missa. Devem finalmente edificar com o exemplo de sua vida aqueles de quem são chefes, guardando os seus costumes de todo o mal e levando-os com a ajuda de Deus à perfeição, para que possam chegar à vida eterna juntamente com a grei que lhes foi confiada. Então veja, olha que bonito isso, né? O bispo regulamenta, o bispo faz isso, o bispo faz aquilo, e no final aqui vem a razão disso tudo. Por quê? Porque cabe ao bispo, como pastor, levar o seu rebanho à vida eterna, levar ao céu. Cabe ao bispo levar o seu povo, chegar junto com o seu povo no céu.
É esse o grande objetivo. E este caminho do céu é o caminho de santidade. Cabe ao bispo, então. E é claro, gente, nós estamos aqui falando do bispo porque é o tema da nossa catequese. Vai dizer, mas e o padre? Não, pera aí, gente, calma. Vai chegar no tema do padre ainda. Vai chegar no tema do diácono ainda. Mas vamos devagar. Nós vamos aos pouquinhos, nós estamos partilhando essa catequese, né? Mas cabe, então, ao bispo o dever primário de conduzir o seu rebanho à perfeição, para um dia chegar à vida eterna, juntamente com o seu povo, o seu rebanho,